todo o nosso corpo. Daniel diz assim: coloquei no meu coração não se contaminar. O veneno está na nossa mesa. É o nosso título, mas na verdade nós estamos rodeados de venenos, rodeados de lixo, rodeado de ataques químicos nos alimentos, nos produtos de beleza, nos produtos químicos de limpeza, em todas as direções que a gente olhar, somos atacados por esses venenos. Mas isso é algo programado, gente. Não é simplesmente aconteceu, o mundo cresceu muito a sua população e com isso aumentou o lixo. Não, não é isso. É um negócio programado. Não se esqueça que nós vivemos bem no meio da guerra entre o bem e o mal. Aquela guerra que começou lá do lado do trono de Deus, com Jesus e Lúcifer querendo governar e querendo tomar o trono de Deus, e querendo se assentar no trono de Deus, acima do trono de Deus. E aí ele cai e vem para essa terra, e quando ele consegue o domínio, entre aspas, né? O domínio, tomou a posse dessa terra, porque a escritura pertence a Deus, porque ele é o Criador. Ele então tenta implantar aqui o seu reino, o seu domínio, e é isso que a gente vê. Após 6.000 anos, quase 6.000 anos, né? Nós vemos aí a situação que está o mundo. E agora, o crescimento da população, que no começo, tenho certeza que foi inspirado por ele, agora ele tenta diminuir drasticamente a população do mundo, para ele poder dominar ainda mais e dominar completamente e acabar com o último cristão da face da terra, para que ele volte a ter o direito ao domínio dessa terra. Esse é o objetivo de Satanás. E como que ele está fazendo isso? Deixando as regras soltas na questão alimentar, na questão das químicas, em todas as áreas da vida. O ar está poluído, a água está poluída, né? Tudo que está ao nosso redor está poluído. Mas olha o que diz aqui o pacto secreto. Esse pacto secreto foi feito entre os demônios, os anjos caídos com Lúcifer, os mais graduados, e os que são chamados por Ellen White de agentes invisíveis de Satanás, e os agentes visíveis de Satanás, que são os pactuantes com ele, membros de sociedades secretas. Diz assim: usaremos metais suaves, aceleradores de idade e sedativos nos alimentos e na água, e também no ar. Eles estarão cobertos de venenos em todas as direções. Os metais irão causar a eles a perda das suas mentes. Os venenos serão absorvidos através de suas peles e bocas, levando-os a destruir suas mentes e seus sistemas reprodutivos. Os venenos estarão escondidos em tudo os que os cercam, no que eles bebem, comem, respiram e vestem. Quando eles nascerem, iremos injetar venenos no sangue de suas crianças e convenceremos a eles que é para ajudá-los. Começaremos bem cedo, quando suas mentes estão jovens, e nós visaremos suas crianças com o que as crianças mais amam, coisas doces. Só que as crianças cresceram e agora os adultos estão agindo como criança e gostando de doce. Quando seus dentes estragarem, nós encheremos de metais que irão matar as suas mentes e roubar seus futuros. Chega. Isso aqui é só 5% do pacto deles, tá, gente?
mas é tão terrível que eu paro por aqui. Então vamos lá. Como que eles estão nos rodeando de venenos? Na alimentação, a indústria alimentar cresceu demais, e o que aconteceu? Para que dê mais lucro, porque tudo é o lucro, eles autorizaram a colocar os aditivos alimentares. Olha que nome bonito, né? Aditivos alimentares. Que na verdade são as químicas para melhorar a conservação, o sabor, a textura e etc, etc, etc dos alimentos. E com isso, ficar mais tempo na prateleira do supermercado. E aí você vai lá e compra. Eu não, né? Mas você vai lá e compra os industrializados. E o pior de todos é o açúcar. A gente já cansou de falar aqui do açúcar refinado, né? Que além de ser um veneno e de ser um tóxico, ele é o maior viciante que existe na natureza, na, na indústria de alimentação. As gorduras, os inimigos nos ensinaram a saturar a gordura para que entupa o seu coração, entupa suas artérias da mente e você tenha infarto, AVC, arteriosclerose, tromboses, e agora complicou ainda mais as tromboses com a proteína spike, né? E, e muita gente morrendo de trombose, e trombose em várias artérias do nosso corpo, não só nas pernas, mas carótidas, aorta e tudo mais. Os alimentos deixaram de ser integrais. Quem será que deu essa ideia, né? Bom, acho que eu li para vocês aquele texto de Ellen White que fala que ele ia mexer na alimentação, né? No vinho, no trigo. E aí ele ensinou o pessoal a comer coisa branca, sem nada. O arroz branco tem 9% de propriedades. O trigo perde mais do que isso. E assim por diante. Todos os brancos são venenos. Então, nós estamos rodeados por esses venenos que o inimigo ensinou. Fora isso, para aumentar a produção, lá na roça, começaram a usar os agrotóxicos, só o nome já dizendo, agrotóxicos, né? Tóxicos usados na agricultura. E com isso também tem inúmeros conjuntos de agrotóxicos e todos eles venenos e cancerígenos, assim como os aditivos alimentares, que todos eles são tóxicos e cancerígenos. E pior do que tudo, além dos agrotóxicos, que são pesticidas e herbicidas, pesticidas para matar os bichinhos que estão atrapalhando a plantação e herbicidas para matar o matinho que também está atrapalhando a plantação. Então não se usa nem enxada mais, né? Já põe o herbicida logo. Nós temos agora os transgênicos. Para todos os demais, eu até recomendaria alguma coisa boa que fizesse e diminuísse os efeitos no nosso corpo, mas e para os transgênicos? Como que você vive sem os transgênicos? E a guerra então está declarada. Uns defendendo os transgênicos e outros acusando os transgênicos de o maior vilão do nosso século. E é impressionante essa discussão. O que é um transgênico? Transgênico é um organismo geneticamente modificado. Uma célula, né? Que foi geneticamente modificada. E esse material genético que foi alterado, ele tem características específicas para tornar aquele grão, aquela planta, resistente às pragas. Olha aí, ó, aquilo que a gente falou dos herbicidas, resistente, melhorar ainda mais
a planta para que ela não precise gastar os herbicidas. E aí eles dizem que melhora a nutrição. Olha só que absurdo. E aí eles colocam um tiquinho de nada de vitamina A no arroz e chama de arroz dourado, modificado geneticamente, agora ele tem automaticamente mais vitamina A que o outro. Mas e os efeitos colaterais dessa química toda, dessa mudança genética? Ah, não, mas tem vantagem, dizem eles. Olha quanto que aumentou a produtividade no campo, a agricultura está produzindo muito mais por alqueire, por hectare, está produzindo mais rápido, as plantas crescem mais, produzem mais, resistência às pragas. Olha, é, até alguns transgênicos são resistentes a um tempo mais seco, mais úmido, muita chuva, muito calor. Essas são as vantagens que eles dizem. Aí vem os contra. Aí as desvantagens. Primeiro, o impacto ambiental. O que vai acontecer com a natureza ao lado de uma produção de alimentos transgênicos? Vai ser afetada, já está comprovado. Nas matas ao redor das produções de soja, de milho, né? As abelhas, as mariposas, as borboletas estão sendo afetadas. E eles abafam o caso, né? E risco à saúde humana, sem pensar nesse risco à natureza. E a saúde humana? Ah, não, mas não tem nada comprovado. Bom, se não tem nada comprovado de ruim, também não tem nada comprovado de bom, né? Mas tem sim. As pesquisas estão aparecendo e são terríveis. Que risco à nossa saúde. Outra coisa, está sendo muito mais fácil controlar o mundo inteiro com as sementes transgênicas, porque formaram um monopólio e a Monsanto detém o monopólio mundial de sementes. Olha só que absurdo. E assim, eles controlam tudo o que eles querem. E, claro que essas sementes transgênicas estão acabando com a biodiversidade, com outras sementes. E esse rodízio de sementes é que enriquece o solo. E você plantando um tipo só para o resto da vida, sempre a mesma semente, né? O solo vai cada vez piorar ainda mais. Mas e as leis? E a regulação disso aí tudo? Não, eles mandam e desmandam nos países, nos presidentes, em tudo. Até a etiqueta, que era obrigado antigamente de ter um T de transgênico grande e amarelo, né? Acho que era amarelo. No Brasil já foi abolido. Não, põe se quiser, não precisa pôr. Não é eles que vão morrer, né? E aí então vem esse grande debate. E agora? O que vai acontecer com a nossa sociedade, com os habitantes desse planeta? Segurança alimentar foi para o beleléu. Ética não existe mais. Só existe controle, controle, e tem que comer o que eles querem, e eles inculcam isso na mente das pessoas, através da televisão, através dos artigos, através das escolas, através dos professores, através da televisão, de tudo. Dos programas, até das novelas. Conclusão. Estamos no final. Este é o cenário que a Bíblia e o Espírito de Profecia coloca como fim do mundo. Estou fazendo esta semana uma semana de profecias. E é isso mesmo que a gente está debatendo. Qual é o cenário bíblico para o final? E qual é o cenário do mundo atual? É o cenário bíblico para o final. Ou então nós estamos no fim. Isso é simples assim. O que estão planejando ainda para esse ano? E olha, já estão anunciando isso há mais de 100 anos.
com a profetisa dos satanistas, já colocando isso há mais de 100 anos atrás, que o ano de 2025 seria muito importante para o satanismo. Olha só que interessante isso. E nós estamos nesse ano, e eu já falo isso há quase 30 anos, que chegaríamos no ano de 2025 e chegamos, e estamos no mês mais sério, o mês de setembro, para esse grupo, e grandes coisas ainda estão acontecendo, e até o dia 31, que falta 8 dias, 7 dias para o dia 31 dia 30 de setembro, ainda acontecerá nessa última semana de setembro grandes coisas. Fiquem de olho, fiquem espertos. E o mês que vem também, o mês de outubro, se preparem. O que os satanistas estão dizendo que vão fazer é algo extraordinário, nunca feito até hoje. Preste atenção. Como cristãos, nós temos que estar alertas. A recomendação da Bíblia é vigiai, porque a gente não sabe. O que a gente sabe é que os acontecimentos finais serão muito rápidos. Amém por isso. Que Jesus está às portas, que o cenário caótico do final chegou. Olha o que aconteceu na pandemia, e foi só uma amostrazinha do que eles ainda vão fazer daqui para frente. Então fique esperto. Cuidado, você que mora nas grandes cidades, está na hora de pegar a sua malinha e procurar os lugares escondidos da terra, diz Ellen White, onde a gente não estará à exposição desses grandes venenos, apesar que no ar eles estão jogando pelos aviões, né? Os rastros químicos, contaminando o ar. A água já está toda contaminada. Ainda colocam nas grandes cidades alguns produtos químicos que eles dizem que é para melhorar a água. E a Sabesp, eu fiz o curso lá, ainda bate no peito e diz: temos a melhor água do mundo. Cheio de metais pesados. Fora o cloro. Como que a gente vai beber água? A alimentação toda contaminada. E eles dizem que é para melhorar a alimentação. 85% da plantação de milho no Brasil vão para as rações animais. E depois a gente come os animais. A gente não, eu não, né? 15% do milho vai direto para o consumo humano. Então, ou você come por tabela, essas químicas todas, ou você come direto mesmo. Do soja, 100%, 99, né? 100% da produção de soja do Paraná é transgênico. Está comprovado pelos dados do governo do estado do Paraná. E aí, o coordenador do Núcleo de Agroecologia e Desenvolvimento Saudável da Universidade Estadual de Maringá escreveu um artigo muito importante, dizendo: consumidor, lute contra esta tecnologia. Doenças graves, e ele repete várias vezes, doenças graves, pelo uso dos alimentos transgênicos, com o uso de alimentos com agrotóxicos, estão aumentando o número de doenças e tornando-as mais ainda perigosas, mais patogênicas. Então, o que o consumidor tem que dizer, segundo ele? Não quero mais. Não vou comprar nada transgênico. Não vou comprar nada com agrotóxico. E pense bem, porque eles estão se preparando para curto prazo, médio prazo e longo prazo para eliminar
93% da população mundial. Esse é o objetivo da nova ordem mundial. Esse é o objetivo dos dominadores do mundo. Esses são o objetivo dos membros das sociedades secretas. E o mundo está dominado por essas sociedades. Mais de 200 eu já estudei. Perigo. E é exatamente o que a gente vê nos livros do Espírito e Profecia. Por isso que eu li esse texto de novo de Provérbios, que eu já li uma vez para vocês. Ouve o que Deus fala. A razão está com Deus. É vida, o que ele fala é vida. O que ele fala é saúde para o seu corpo. Não ponha no seu coração não se contaminar. Aí vem o professor, né? Anselmo, lá da... Não, o professor Sena, da Universidade de Maringá, e diz assim, não dá para a gente fazer nada, a não ser não comprar. Porque os interesses econômicos são muito mais importantes. É o que a gente falou no começo, sobre o lucro. O governo federal não está nem aí. Não importa se vai fazer bem ou mal para a população. Eles não cuidam mesmo da nossa saúde. Não estão nem preocupados com a nossa saúde. Quem tem que preocupar com a nossa saúde somos nós. É isso que o professor Sena está dizendo. Você que tem que dizer não. Você que tem que tomar a decisão do que você vai colocar na sua boca, do que você vai comprar, do que você vai pôr no carrinho do seu supermercado. E ele fala, os agricultores são marionetes de todo esse sistema e que a gente deveria fugir do sistema. Exatamente o que a gente falou, que Ellen White está colocando, né, que nós devemos ir para os cantos mais escondidos da Terra, para sair do sistema, para não ser atropelado por esse sistema maligno. E onde eu estava falando sobre o poder que Satanás irá usar daqui para frente, que ele não usou até hoje. Até fazer fogo do céu, diz a Bíblia. Descer. Ele não usou, porque não foi deixado ele usar, não porque ele não saiba fazer descer fogo do céu. Porque lá, desde o tempo de Elias, ele poderia ter feito fogo descer do céu, mas ele foi proibido. Por quê? Porque ali era um sinal de quem era o Deus verdadeiro. E agora nós estamos também no final, quando receberemos a chuva serôdia, sairemos para dar a última mensagem a esse mundo. E precisamos estar vigilantes, cuidando do nosso corpo, para poder receber a chuva serôdia. Porque quem não cuida do corpo não vai receber a chuva serôdia. E quem não cuida do corpo pode até ir para o céu. Porque o perdão é que nos leva para o céu, não o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. E se eu pedir perdão antes de morrer, eu vou para o céu, mesmo não cuidando do meu corpo. Mas aqueles abençoados que serão escolhidos para receber a chuva serôdia e dar o alto clamor e ver Jesus voltar, sem passar pela morte, sem adoecer, porque no final nós teremos saúde, que aqueles que receberem a chuva serôdia estarão saudáveis em todos os sentidos da vida, porque o selo de Deus não é colocado em pessoas que não se preocupam com o cuidado do corpo, que não se preocupam com a palavra de Deus, com os pedidos de Deus, com as orientações de Deus. Então nós somos diferentes, nós somos os escolhidos de Deus. E para a última geração da face da terra, Deus tem essa promessa maravilhosa de uma bênção especial, que será a saúde completa. Basta a gente seguir as orientações de Deus através do estilo de vida divino, seguir os 8 remédios de Deus, e ir para o lado do natural o mais rápido possível. A bênção virá, porque é promessa, e promessa se cumpre. É profecia, profecia de Deus se cumpre. E também a profecia de Deus é que ele virá nos buscar, e vai ser logo.
Que Deus abençoe a todos vocês. Que vocês possam se preocupar cada dia mais com a sua saúde. Não somente porque Deus pede, porque Deus orienta, porque é um Deus racional, Ele trabalha com o nosso cérebro, mas também porque nós estamos no meio deste grande conflito e a gente sabe o outro lado o que é capaz de fazer. Então, muito cuidado. Cuidado com o que você come, cuidado com o que você veste, cuidado com o que você bebe, cuidado com o que você canta, cuidado com tudo, porque nós somos diferentes, porque nós pertencemos a Jesus, porque Jesus nos comprou com seu precioso sangue e ele virá nos buscar, nos resgatar desta desgraça, desta vida, deste mundo terrível, de dor, de sofrimento, de morte, de angústia, de tudo. Mas é para já. Jesus virá nos buscar. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Pastor, pode orar por nós, por favor, pastor? Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, Senhor, porque pertencemos à igreja da profecia, o grupo dos remanescentes que terão uma bênção especial nesse final de história desse mundo. Muito obrigado também porque a história desse mundo está acabando e voltaremos para a nossa verdadeira origem, que é do teu lado. Ó Pai querido, muito obrigado por esse privilégio de nós te conhecermos, de conhecermos a luz maravilhosa que o Senhor deixou para a igreja da última geração. Muito obrigado, Pai, pela Bíblia, pelo Espírito de profecia, pelas mensagens de saúde, pelas mensagens de qualidade de vida, de estilo de vida. Obrigado pelos remédios naturais, ó Pai. Obrigado pelos milagres que o Senhor já tem feito na vida daqueles que estão mudando o seu estilo de vida. Ajuda-nos, porque nós somos pecadores, somos falhos, temos negligenciado as suas orientações. Perdão por isso, Pai, mas deixe tudo isso para o passado. Pedimos agora o poder do Santo Espírito para que possamos colocar em prática as tuas orientações em nossa vida. Abençoe de maneira especial a nossa família Emanuel, ao pastor João, toda a liderança e a todos nós, todas as famílias que nós representamos, que nós tenhamos essa bênção especial vinda direto do teu trono de graça, que é a saúde perfeita. Pai querido, continua conosco durante essa semana, durante a nossa vida, e nos fortaleça como igreja, como família, para passarmos pelas provações finais e sejamos aprovados. Sob o pouco, foste fiel, sob o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Queremos ouvir essas palavras da boca de Jesus logo, logo, e entrarmos na Nova Jerusalém. Pedimos essas bênçãos com o perdão dos nossos pecados através do sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Pai.